Iniciando a gravação, iniciando a nossa banca de TCC, né, com os colegas Reinaldo Lopes e Isabela Poli. E nós vamos ter na primeira apresentação a aluna Juliana Gurgel Delgado, e ela vai apresentar para nós a relação entre o desenvolvimento motor oral e os métodos de introdução alimentar. Juliana, você tem 20 minutos para depois a gente partir para a arguição. Quem chegou aí nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Peço que vocês fiquem sempre com os microfones desligados, tá? Pode compartilhar sua apresentação. Boa sorte, Juliana. Obrigada. Estão vendo? Já tá tudo direitinho? Tudo Sim. certo. Bom dia. É, Hoje a gente vai falar sobre a relação entre o desenvolvimento motor e os métodos. Relação entre o desenvolvimento motor e os métodos de introdução alimentar. Sou Juliana Delgado, fui orientada pela doutora Viviane Marques, de trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada. Eu passei isso. E na introdução a gente vai abordar a importância do desenvolvimento motor oral, né? Que ele é a fase de evolução da criança que ele vai desenvolvendo desde o útero e ao nascimento tem a sucção e desenvolvimento aos 6 meses ele está pronto e preparado para estar trocando os alimentos líquidos para o sólido. Importante a gente avaliação precoce, como que essa criança, quando chega aos 6 meses, né? Como ela vai desenvolvendo e qual aspectos a gente tem que prestar atenção para iniciar essa introdução alimentar. A avaliação de precoce de prontidão, né? Neurológica do bebê. E a gente tem aqui os marcos motores essenciais, que são desenvolvimento motor oral em relação à introdução alimentar, que tem um controle cefálico, sentar com apoio, redução dos reflexos de protusão, movimentos laterais de línguas, início da mastigação rítmica. O mais importante a gente avaliar dentro da introdução alimentar é o controle cefálico, o sentar com apoio e redução do reflexo de protusão. Por quê? A criança, para ela se alimentar, ela tem que estar ali com os controles de cabeça, sentadinha com apoio, na postura bem adaptada, e a redução do reflexo de protusão é muito importante, porque a gente tem que avaliar quando a criança vai ingerir o alimento, se ela não vai ter o reflexo de expulsar esse alimento da boca. E quando a família e os cuidadores eles não têm essa consciência, eles avaliam como a criança está rejeitando o alimento e dificulta o acesso da criança a esse tipo de alimento. O que que acontece? Esse alimento ou ele é excluído ou é insistido de uma maneira inadequada para aquela criança e a criança tem uma aversão que a gente vai poder pontuar um pouquinho mais à frente. E os outros marcos de desenvolvimento, a criança vai adquirindo dentro da introdução alimentar, que são os movimentos laterais de língua, a iniciação da mastigação rítmica. Então, isso a gente consegue desenvolver com a criança dentro da introdução alimentar. Dentro desse estudo, a gente fez, né, a correlação entre a introdução alimentar e alguns tipos de introdução alimentar que a gente tem usado ultimamente, que é o meio tradicional, que é com colher e uso de purês. E a exigência dele motoramente é baixa, então a criança ela não tem uma exigência motor oral tão forte assim. Então, uma criança com introdução alimentar, ela saindo do líquido, indo só para purê, ela não tem a necessidade de estar explorando muitos alimentos dentro da boca. As vantagens nutricional, né? A gente sabe o quanto que a criança está sendo ingerido, quantas colheres ele comeu, o quanto ele conseguiu absorver, e as limitações desse método tradicional, ele não aborda a autonomia da criança, né? A estimulação da criança com contato com alimentos inteiros, a gente tem um PLW, que em português é o desmame guiado pelo bebê, que a exigência no desenvolvimento motor dessa criança para receber é muito alta. Então, a criança ela tem que estar com todos os reflexos integrados,
ela tem que ter uma autonomia motora de pegar o alimento, levar à boca, conseguir dar conta desse alimento dentro da boca. As vantagens estimulam a autonomia da criança, a independência dela se alimentar sozinha. E as limitações são, ela tem esse procedimento, né? Esse método, ele tem que ser feito adequadamente, com os cortes adequados, e a família tem que estar se dedicando ali muito 100%, porque pode correr risco de engasgo. Temos o PLW, que é o desmame liderado pelos pais. Ele tem umas exigências de desenvolvimento motor médio, moderado, né, a alto, mas as vantagens dele também é a autonomia, e os pais também conseguem avaliar ali quanto de alimentos as crianças estão comendo. As limitações dele é que os pais também têm que ficar ali, né, com uma atenção, porque eles vão estar usando a papinha também, e também vão usar os alimentos inteiros, cortados, né, adequadamente, e vendo ali, interagindo com a criança, né? Se a criança não conseguir, o pai entra com um recurso para poder tirar, para poder dar, oferecer na boca. E temos o método misto, que a exigência do motor oral é moderada também a alta, as vantagens também. Ela tem a estimulação da autonomia da criança, a avaliação nutricional também, que a gente também vai ter o controle do que a criança está ingerindo, de volume, tudo. E as limitações também, a gente tem a necessidade da família estar ali mais atenta também, porque conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente vai conseguindo aumentar gradativamente o tamanho dos alimentos, a textura dos alimentos para essa criança. Importante a importância do profissional de fonoaudiologia nessa introdução alimentar. A gente consegue avaliar o bebê, o indivíduo como um todo, né? Na sucção, na mastigação, no controle de línguas, nos reflexos integrados. Então, antes da indicação, a gente entrando no circuito, a gente vai conseguir dar uma assistência maior para essa família, né? Avaliando todo completamente como que essa criança é, esse indivíduo como indivíduo único, né? E como ele responde em relação aos alimentos e qual é o método que a gente poderia estar ajudando a entrar. A justificativa para esse estudo é a decisão de iniciar a introdução alimentar geralmente não envolve a participação direta da fonoaudiologia, né? A gente é excluído, sempre envolve o pediatra e às vezes a nutrição, e aí a criança não passa por uma avaliação, a criança só passa por uma avaliação no setor de fonoaudiologia quando ele tem, teoricamente, um atraso, né? Que a gente consegue pegar essa criança, conseguir avaliar. A segurança da escolha, né, do método em relação ao risco de engasgo, especialmente em lactantes, né, que desenvolve ali um motor imaturo. Então, a família acaba escolhendo e a gente não consegue ver por que ele está engasgando. E às vezes é desenvolvimento desse motor ainda que não está pronto, desenvolvimento motoral que ainda não está pronto. O fracasso na introdução alimentar também, que eu vou abordar um pouquinho mais na frente, o estudo escassos nas nossas áreas, né? Que a gente não tem muito estudo na parte da fonoaudiologia em relação à introdução alimentar. O objetivo desse estudo é analisar a forma que desenvolvimento motor oral impacta na escolha do método alimentar, considerando aspectos fisiológicos, comportamentais, contextuais envolvendo nesse processo. A metodologia de pesquisa foi uma revisão de literatura. Os artigos publicados foram em português e inglês de admissão, recorte temporal de 2019 a 2025. Artigos discutissem relevância ali, o desenvolvimento motoral e na escolha do método alimentar. Aí a gente usou a abordagem de PICO, de escritores de saúde, né, que focado na população, na intervenção, contexto e fechamento. Então, o objetivo foi focado na criança, no infanto e lactante. A intervenção foi focada na educação, sobre o desmame, educação nutricional. O contexto também foi focado no desenvolvimento motor oral e o fechamento do ganho de peso, crescimento e escolha do método alimentar. Esse é o nosso fluxograma. Só deixa eu ver se eu consigo puxar vocês para cá, que eu não estou conseguindo ver a apresentação. Foi, consegui. A gente teve no total de artigos selecionados 228 na base de dados identificadas, né, como Cochrane, Cielo, PubMed, BVS e Google Acadêmico.
No final das exclusões dos artigos que foram removidos por ser duplicados, excluídos de forma automática, a gente não teve nenhum, artigos localizados, opa, passou direto, artigos localizados e artigos de outros idiomas, de escritores que não eram pertinentes ao tema, e na inclusão final ficamos com 32 artigos. Na discussão, né, e resultados, a gente fala muito da importância da adaptação da flexibilidade da introdução alimentar, né? Importante como a gente tem que adaptar no contexto da família, um ambiente acolhedor, a criança tem que ficar atenta, vendo que participando dessa interação, né, tendo contato ali com o ambiente, que é muito importante para o desenvolvimento. E dentro da pesquisa, a gente identificou os fatores sociais, né, e as expectativas parentais, que acaba que hoje em dia quem decide a introdução alimentar não é nem o bebê, nem o médico, às vezes é a avó, é o tio. Ah, eu fiz com meu filho dessa forma, deu super certo, dá papinha, que ele vai ficar gordinho, vai dar tudo certo. Então, não foi realizado dentro da expectativa da criança e dentro de um acolhimento familiar, e sim sobre fatores sociais, culturais, modismo, né, internet que está aí, a mídia, que as famílias têm acesso e tudo, mas a gente não consegue avaliar a criança. E a gente tem uma consequência, né, que quando eu fui fazendo estudos, revisando os artigos, me deparei, porque hoje em dia a gente fala muito sobre seletividade alimentar, e em um dos artigos foram falados sobre a introdução alimentar inadequada pode gerar essa seletividade alimentar, essa recusa, essa sensação de negativo em relação ao alimento, uma aversão sensorial também. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que agir precocemente já nossas patologias que a gente tem hoje, né, sobre esse desenvolvimento dessa criança em relação à introdução, para ele conseguir ter a base nutricional adequada, ter experimento com todos os alimentos e conseguir lidar com isso dentro da boquinha dele. Pontuar também uma coisa que eu contei lá no começo sobre a introdução alimentar em atraso de desenvolvimento, né, que é o que chega para no setor de fonoaudiologia, aquela criança prematura, aquela criança que ficou em CTI ou UTI por muito tempo. Então, a gente tem que avaliar ela individualmente, né, separadamente, introduzindo os recursos, vendo naquela classificação qual seria a introdução alimentar, qual o tempo que às vezes ela não vai conseguir, talvez, atingir todos os marcos com 6 meses, e aí como que a gente pode estar introduzindo esse marco para ela conseguir se alimentar. E reduzir os inadequados, né, de engasgos, de reflexos que vem aí desenvolvendo nas crianças que têm um atraso. E concluímos que é muito importante, né, a gente, dentro de toda essa pesquisa, identificar a importância do fonoaudiólogo nessa introdução alimentar, né, como é importante para ser eficaz, que seja BLW, que seja introdução mista, que seja questão de purê, mas a criança tem que ser avaliado como um indivíduo e a família também tem que passar por essa avaliação porque a família fala, eu quero começar uma alimentação onde não é guiado pelo bebê, mas aí quando a gente vai fazer um checklist, vai fazer uma pesquisa ali para saber como que está sendo essa rotina, quem vai dar os alimentos para a criança, quem vai ser esse ofertar, quem vai ofertar isso para a criança todos os dias, às vezes não tem o conhecimento, né, das limitações, das dificuldades, então é muito importante a gente entrar como fonoaudiólogo junto com os pediatras, os nutricionistas, para indicação mais fidedigna para aquela família e para aquela criança. E queria agradecer aqui essa apresentação, primeiramente a minha família, né, que me apoiou desde o começo, todo essa loucura que foi esses 5 anos, tipo, deixa a mãe aqui, vai aqui, corre ali, vamos levar um comigo para a faculdade, que vai dar certo. E quando eu engravidei, que foi ano passado, eu me cogitei de não seguir com a fonoaudiologia, né? E eu fui muito acolhida por todos os meus professores, até de trocar o andar da sala para poder me acolher.
e eu consegui seguir por vocês. Eu sou muito grata a isso, tenho uma gratidão enorme, Vivi, né, que me acolheu desde o começo da faculdade, sempre me escutou, me ajudou com o Alisson, me ajudou com o Matias, então foi muito bom, uma experiência muito boa ficar esses 5 anos com vocês, todos os meus professores, Reinaldo, Poli, Eveline, que também pincelou meu TCC lá no começo da faculdade, que ela falou, ó, esse aí é um tema bom para você discutir. E também queria agradecer, que é o meu chefe. Hoje eu trabalho com ele há 10 anos. E ele foi o cara que olhou para mim e não me viu só como uma mãe de uma criança especial, me viu uma pessoa como profissional. E deu toda a oportunidade de eu viver isso que eu vivo hoje. Me deu a oportunidade de eu estar na faculdade com vocês. Se um dia hoje eu conseguir vencer, não ser só uma mãe especial, como muitas outras somente são mães, foi por ele, porque ele acreditou que eu teria o potencial, né? Que eu conseguiria desenvolver um bom trabalho e é isso. Muito obrigada. Ai, que lindo, fiquei até emocionada. Tem um negócio que eu acho lindo nessa vida, é gratidão. Eu acho muito lindo, né? Eu acho que o seu chefe vai ficar tão emocionado quanto a gente ficou e que mais pessoas sejam como ele, vejam o potencial imenso que tem nas pessoas para que elas possam crescer e se desenvolver, né? E você tem um real potencial, que bom que ele enxergou isso e te estimulou. E que bom que a gente tem essa equipe maravilhosa de professores que te agasalhou, te acolheu e, e que aí agora a gente está vendo o resultado, né? Eu vou passar a palavra para a arguição. Quem quer começar? Eu posso começar. Então começa, Poli. Juliana, parabéns. Assim, Obrigada. foi um trabalho escrito de maneira assim brilhante. Sim, tá muito bem feito, né? Todos os passos da sua pesquisa. Eu acho que é um tema extremamente relevante nos tempos de hoje, né? A gente retomar, né, a importância, enfim, da alimentação, falar um pouco sobre seletividade em relação ao sistema motor oral, eu acho que é muito relevante. A Vivi sabe, né? Isso teve um boom lá atrás, né? Aí a fonoaudiologia vive de momentos, né? Eu Sim. acho que agora vem, né, se dando importância novamente a essas questões, principalmente por conta da intervenção precoce, que também está com tudo de Sim. novo, né? Então, eu acho que você desenhou muito bem seu estudo, né? Ele teve começo, meio e fim, sua conclusão teve relação direta com seus objetivos, e eu realmente só queria te parabenizar mesmo pelo trabalho, porque foi incrível, tá? Digno de nota e de publicação. Ai, meu Deus, eu só quero essa demanda. Muito bom, parabéns. Ai, nervosa. Isabela, acabou? Show? Ah, beleza, beleza, beleza. Que ficou assim, oh meu Deus, cadê? Bom dia, Ju. Bom dia formalmente, né, agora. Eu só vou corroborar, na verdade, as palavras de Isabela. Eu acho que o trabalho é extremamente fácil de ler pela organização, pela objetividade. Na verdade, esse momento é um momento em que vocês fecham um ciclo e apresentam o desejo de vocês, mas tem que ser um desejo dentro de uma norma. E você, no meu ponto de vista, fez todos os passo a passo que precisam ser feitos. Início, meio, fim, metodologia clara, objetividade, clareza na escrita, conclusão realmente relacionada aos objetivos. Quando a gente consegue pegar os trabalhos nesse perfil, cara, é muito tranquilo, é muito tranquilo. E deixa a gente muito feliz. É, que bom que, por outro lado, né, com a sua fala, que bom que a gente pôde acolher você nesses momentos e que bom que você está aqui, mesmo nervosa, concluindo esse ciclo. Só espero que você seja uma fonoaudióloga muito feliz quanto entendo que eu e as minhas colegas somos.
nesse período todo de estrada, tá bom? Só para parabenizar mesmo, não tenho nenhum ponto para dizer que tem alguma coisa para ser ajustada, tá bom? E publica, pelo amor de Deus. Deus, Vivi. É isso aí. Tem que me Eu ajudar falei agora. pra ela que eu queria mandar um artigo logo para a revista. Eu falei assim: não, vamos esperar a Vamos esperar. banca, porque aí a gente põe junto com a banca e aí de repente eles corrigem alguma coisa, sugerem até a revista. Eu falei: vamos segurar então. Eu falei: vamos segurar então, mas assim. Eu acho que É, agora, assim, se vocês quiserem que a gente contribua, é assim, escolher a revista, ver o formato, ver, né? é Assim, isso, é é. isso, É entendeu? porque ele já tá muito fechadinho, Ele tá né? muito bom. É. Tá Que muito eu bom. É ver se conversei com ela que realmente. talvez a gente vai ter que dar uma enxugada, dependendo da É revista, né? isso. A gente gostaria sim das contribuições de vocês para ver para que revista a gente manda, porque como seguiu o método da revisão integrativa assim muito redondo, eu acho que é mais fácil da gente publicar mesmo. A gente vai pro WhatsApp, meus amigos? Então tá bom, peraí. Peraí. Tá bom. Menina. A quem cheguei de volta, Reinaldo. Isso. Então vamos lá, vamos para a leitura da ata. A ata de apresentação do trabalho de conclusão de curso. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2025, realizou-se sessão pública virtual de apresentação do trabalho de conclusão do curso de graduação em fonoaudiologia intitulado Relação entre o desenvolvimento motor oral e os métodos de introdução alimentar, referente à disciplina Orientação e Defesa de TCC em Fonoaudiologia, apresentada pela aluna Juliana Gurgel Delgado. Os trabalhos foram iniciados às 10 horas, conduzidos pela professora orientadora Viviane dos Santos Marques, presidente da banca examinadora, constituída pelos demais membros, Isabela de Almeida Poli e Reinaldo Gomes Lopes.
A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo, passou à arguição da aluna. Encerrados os trabalhos de arguição às 10h25, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre a apresentação da aluna, tendo sido atribuídas as seguintes notas, obedecendo aos critérios dos formulários em anexo. Nota 1, 10. Nota 2, obtendo como média de apresentação e defesa, nota 10. Sendo aprovada direto, proclamados os resultados pela presidente da banca examinadora, foram Tia! encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Viviane dos Santos Marques, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros. Parabéns, Ju! Parabéns! Eu disse que não tinha como dar outra coisa. Parabéns, Ju! Uhul! Parabéns, Ju! Maravilhosa! Já chorei Bom, tudo Nossa aqui, menina. fono! Graças a Gente, Deus! vocês todos têm que ser igual a Juliana, tá? Porque a Juliana a gente ensina, fala, faz assim, assim, assado. E ela faz. Ela faz. Eu não tenho que ficar falando, não, não foi bem feito. De volta, não, não, ela faz. Vocês aprendam com a dona Juliana, com o bebê em casa, entendeu? E segue todas as instruções. Ju, sucesso. A gente ficou muito Obrigada. feliz Ju, de estar na sua banca e a gente vai ficar muito Obrigada. feliz com a publicação desse trabalho, viu? E agora nós vamos receber a dona Luísa, né? Tchau, gente. vai Pode tirar dar uma foto com ela para não, ela. Vivi? Ah, eu vou tirar uma foto. Beijo. Ai, vamos tirar nossa foto. Liga aí, gente. Peraí, tem que. Deixa eu botar o tema. Será que vai ficar bom? Não, né? Não sei. Ué, Não, porque aí você corta as pode colocar pessoas. a Fica só a apresentação, foto, só a gente mesmo. coloca o slide inicial, se você quiser, assim, com o Não, mas título. aí corta as pessoas, melhor as É, pessoas. então tira aí, Vivi, que você que é boa Um, dois, nisso. três Tirar? e X. Deixa eu colocar lá. Prontinho. Deixa eu tirar mais outra para garantir que a gente não ficou feio, nem com a boca aberta. Um, dois, três e. Isso. Prontinho. Tchau. Deixa eu Muito voltar aqui, que eu tenho Tchau, bom. que gente. Tchau, voltar. gente, não. Tchau, Juliana. Beijo, beijo, Tchau. beijo. Vamos lá, agora a Luísa e a palavra. Luísa, está pronta, querida? Já tô pronta, tô aqui compartilhando, já tomei meu calmante também. Já? Já, já tô medicada, gente, já tô medicada. Tá? Pronto, vocês conseguem ver minha tela? Calma, tá chegando. Chegando. Só que você está compartilhando sua tela inteira. O ideal seria você compartilhar, É que abrir. depois aquela É, troca, então o eu ideal seria você abrir seu. É só ela ir no slide agora, não tem problema É, não. isso, pronto, veio. Então, vamos dar continuidade, né, às apresentações dos TCCs de 2025.1, com a apresentação da aluna Luísa Vicente Rodrigues, que foi orientada por mim, que é, vai apresentar, né, seu TCC, cujo título é Comparação das características comunicativas de dois apresentadores de programas de plateia da TV brasileira a partir da observação de vídeos disponíveis na plataforma Globoplay. São 10h33. Luísa, você tem 20 minutos, tá? Boa sorte. Lu, a gente não tá te ouvindo. agora melhorou? Agora funcionou. Vai. Beleza. Qualquer coisa eu troco de fone. Bom dia a todos, me chamo Vicente, sou graduando da Universidade Briga de Almeida em Filosofia do Dia. Estarei hoje apresentando meu trabalho. Lu, tá muito baixo. Não tá, gente? Ou não? É só impressão minha? Parece que tá um som entrecortadinho. Tá Às cortando? vezes o fone atrapalha, de repente o computador até te ajuda mais a fazer direto.
Primeiro, deixa eu Vamos trocar de. testar o áudio até você conseguir, tá? É, e a gente tá tranquilo, não tem É, pressa. tá tranquilo de horário, assim, porque o mais importante, Zé, vídeo e áudio. Sem o áudio a gente vai ficar complicado. Vamos testando até conseguir, tá? Eu acho que eu vou trocar de fone para ver se esse aqui fica melhor. Tá. Até deu Então, uma melhorada agora. Não sei se você falou um pouquinho mais forte. então deve ser o meu tom de voz. Eu vou aumentar ele um pouquinho. Isso. Bom dia, como já foi apresentada pela professora Isabela. Me chamo Luísa Vicente, sou graduanda em Fonoaudiologia da Universidade Mega de Almeida e venho hoje apresentar meu trabalho de conclusão sobre a comparação das características comunicativas dos apresentadores de programas de plateia da TV brasileira, a partir da observação de vídeos disponíveis na plataforma Google Play, sob a orientação da professora Isabela Poli. Quando falamos de comunicação e procuramos por definição do dicionário, vemos que comunicação constitui-se da transmissão de uma mensagem, de exposição oral ou escrita, e o comunicador, segundo a definição do mesmo dicionário, é aquele que se comunica ou trabalha com comunicação. Ampliando esse sentido, temos a expressividade, que pode ser compreendida como a forma de externalizar algum conteúdo interno, aparecendo das mais variadas formas de relacionamento com as pessoas, entre o mundo e consigo mesmo, segundo Schneebel. Na perspectiva fonoaudiológica, trabalhar com expressividade significa atuar de forma integrada à comunicação verbal, que constitui conteúdo textual com recursos vocais, como articulação, modulação, ritmo de fala, ritmo, laudo, ressonância e a prosódia. E a comunicação não verbal, que constitui-se de gestos e expressão facial, segundo Fernandes. O objetivo desse trabalho é realizar uma comparação de vídeos da linguagem verbal e não verbal dos apresentadores de programas de plateia, Marcos Mion e Luciano Huck. E Opa, cortou o áudio. Ela travou identificar mesmo. características. Peraí que travou o seu vídeo. É, retorna só o objetivo, que aí de repente vai. Voltou? Voltou. O objetivo desse trabalho é realizar comparação por meio da observação de vídeos da linguagem verbal e não verbal dos apresentadores de plateia dos programas de plateia da TV brasileira, Marcos Mion e Luciano Huck, e identificar características relacionadas à voz, ressonância, articulação, prosódia e linguagem corporal. Não foi possível realizar a comparação com dois apresentadores do sexo feminino, devido a Eliana ser a única apresentadora com um programa na mesma linha que os apresentadores Marcos e estar há mais tempo na TV, diferente das apresentadoras como Xuxa Meneghel e Angélica. Esta é uma pesquisa qualitativa e transversal, e puramente para fundamentar a discussão, foi realizada uma busca nas plataformas Cielo, PubMed, BVS e Google Acadêmico. Foram utilizados na primeira estratégia os descritores, comunicação and voice, de artigos e e-books publicados entre os anos 2013 e 2023, para obtenção de base científica. Na segunda estratégia, foram utilizados descritores de comunicação and voice e fonoaudiologia and expressividade, os mesmos limites da primeira estratégia. No levantamento da literatura internacional, foi adotada a mesma terminologia das fontes regionais, com os descritores em inglês, communication, Speech Hearing and Language Science, Voice is Perceiving, todos os termos retirados do Dex. Após a aplicação dos critérios de inclusão, conseguimos chegar aos 4 artigos no slide. Os critérios de inclusão foram artigos com acesso direto, e-books relacionados à temática, artigos em inglês relacionados à temática, artigos relacionados à fonte de comunicação relacionados diretamente à temática. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos, artigos sem acesso direto e artigos sem relação direta à temática. Utilizamos também puramente como guia dois protocolos a seguir. Protocolo de avaliação fonoaudiológica, feito por Quirilos em 2003, e protocolo de avaliação corporal, Coates, também em 2003. Aqui tem o QR Code para acesso dos vídeos, mas também estarei transmitindo ambos para vocês. Deixa eu só trocar aqui. Primeiro vídeo a ser transmitido
será ter uma travadinha. Também não dá para escutar, tá? Mas É não isso tem, não tem, que né, não fala. tem problema. Não sei se ele tá sem áudio mesmo, ele vai. E ele tá passando um pouquinho devagar, meio travando um pouquinho. Tá sem áudio mesmo. Mas, Talvez, Luísa, concomitantemente, os seus comentários e o vídeo fiquem difíceis de. tá bom, então vou deixar só o vídeo. É, Puxa eu bastante acho, da internet, eu acho que entendeu? não dá para rodar as duas coisas, não. Não Porque a sei. gente não tá conseguindo te ouvir. É, Tá, vou deixar só o vídeo. depois você comenta. Seguir o vídeo de Marcos Mineiro. Tá? Temos que as expressões faciais estão mais harmônicas em relação ao total. E seus gestos sempre demonstram pontuar sua fala. Mas Mignon vemos uma excessiva diversidade facial, eles que estão sempre em movimento também, e a utilização de gestos manuais para sempre ilustrar a sua fala. Aqui conseguimos visualizar o protocolo de avaliação fonoaudiológica que foi adaptado aos queridos. Ele originalmente possui três grandes corpos, atividade vocal, recursos vocais e um de avaliação de aspectos funcionais, que não foi utilizado devido a ser apenas um trabalho de observação de vídeos. Para chegarmos nesses dois protocolos, no caso, é um caminho muito longo a ser percorrido. Em primeiro plano, pensamos em utilizar o roteiro de expressividade pela fonoaudióloga, pelas fonoaudiólogas, aliás, Leslie Piccolotto e Thelma Santos, em 2020. Porém, ao conversar melhor com a Leslie atualmente, Leslie me que o protocolo estava em processo de revisão para validação, então impossibilitou a sua utilização. Também foi pensado em usar em plano o protocolo de John Laver, porém o mesmo, além de ser pouco intuitivo a sua marcação, não é um protocolo próprio para o quesito expressividade. Deixa eu fazer uma pergunta para a banca. Vocês estão entendendo ou vocês estão perdendo um pouco do áudio da Luísa? Só para uma Tá, questão. o áudio tá um pouco ruim. Eu tô conseguindo entender, mas tá um pouco ruim, sim. Rei, como é que tá? Tá esquisito mesmo, tava picotando o tempo inteiro. Tá muito baixo, tá picotando um pouquinho, né? O áudio do vídeo eu não ouvi nada também. Não, o áudio acho que do vídeo não passou, não. Talvez na hora da compartilhamento não acionou aquele botãozinho a gente escutar junto, né? Tem um botãozinho logo em cima que faz isso. Uhum. Mas e aí, o que que a gente faz? Luísa tenta mudar um pouco, tenta mudar o fone, tirar o fone e tal, Não, trocar, pode ser. ou a Eu acho gente que para segue? ela ter mais plenitude nisso.
Tira o fone atrapalha. Eu não uso mais, eu parei de usar fone por causa disso. Porque o fone eu percebo que, embora eles prometam mil coisas, o fone sempre É, atrapalha. eu só uso microfone, não uso fone, só uso microfonezinho. Mas eu Eu nem, também. É que nem a, tô com ele. é que a caixinha de som do computador tá ruim. Aí eu vou É, tentar. ela tá precisando usar o fone, tá? Assim, se você tenta seguir um pouco, mas fala um pouco mais forte, porque senão a gente não escuta Eu muito acho que bem, tá? o fone talvez ele melhore. Deixa eu trocar aqui. Melhorou agora? Bastante. Significativamente. Ai, meu Deus, eu tenho que. Eu vou começar a usar mais esse fone mesmo, gente. O outro tá indo com Deus, tadinho. Agora ficou bom pra caramba. Vocês querem que eu volte a alguma parte pra falar um pouco melhor? Acho que você pode voltar aos resultados aí desde o início, porque isso aí é importante, tá? Tá bom. Para chegarmos a esses dois protocolos, foi percorrido um caminho bem longo. Primeiramente, pensamos na utilização do roteiro fonoaudiológico de expressividade, que foi desenvolvido em 2020 pelas fonoaudiólogas Leslie Piccolotto e Thelma Santos. Porém, depois de marcar uma reunião com a Leslie para conversar mais sobre o protocolo, para ver o quesito de marcação, Leslie me contou que o protocolo, no momento, estava em processo de revisão, porque ele seria publicado ou esse ano, segundo a Leslie, ou talvez no ano que vem. Ela está um pouco dependendo da Thelma, porque a Thelma está um pouquinho ocupada, mas elas estão desenvolvendo isso. E o que impossibilitou a utilização desse protocolo. Em segundo plano, pensamos na utilização do protocolo do John Laver, mas é um protocolo muito pouco intuitivo para marcação. E não é um protocolo próprio no quesito expressividade. Ele é um protocolo muito complexo para utilização, assim. E por um acaso, vendo todos os livros que encontramos em relação à expressividade, fonoaudiologia, até telejornalismo, a Polly encontrou o livro da Aline Krios sobre fonoaudiologia e telejornalismo, onde encontramos os dois protocolos que nos serviriam perfeitamente bem. O protocolo de avaliação fonoaudiológica de Quirilos, ele foi adaptado porque ele tem três grandes corpos. O terceiro corpo constitui-se da avaliação de aspectos miofuncionais. E por se tratar de uma observação de vídeos, esse aspecto, infelizmente, não poderia ser utilizado. Então, utilizamos apenas os dois primeiros corpos, que é o de avaliação vocal, que constitui-se do tipo, ressonância, o pitch, o loudness, articulação, velocidade de fala, coordenação pneumofono-articulatória e ataque vocal. E os recursos vocais, que corresponde ao uso de ênfase, uso de pausa, curva melódica e ritmo. Aqui vemos o protocolo de avaliação do corpo de cores, que também foi adaptado para uma planilha do Excel para facilitar a marcação, que constitui-se de três grandes corpos. Postura, que vê como essa postura, se essa postura é relacionada à mudança de assunto, a cabeça, se há esses meneios de cabeça e como esses meneios são relacionados às ênfases, a expressão facial, se elas existem ou não, e se os movimentos faciais, como eles são relacionados às ênfases e qual área da face que precisa ser mais trabalhada. E o aspecto mãos, que corresponde aos gestos manuais, se eles existem, como eles são e que tipo de gesto eles são. Os aspectos do protocolo de avaliação fonoaudiológica de Quirilos, temos o tipo, que seria uma voz neutra, uma não neutra ou com uma espécie de desvio. A ressonância, que é o modo de como ele é utilizado essa voz,
pitch e o loudness, que são sensações subjetivas da voz, a articulação, que é o gesto motor, a velocidade de fala, como essa fala, se é uma fala acelerada, se é uma fala monótona, se é uma fala extremamente lenta, a coordenação pneumofonoarticulatória, que é como o falante usa esse ar, e o ataque vocal, que é como inicia essa fala. Temos os recursos vocais, que é o uso de ênfase na palavra, o uso de pausas para descanso, a curva melódica, se ela é ascendente ou descendente, e o ritmo, se é um ritmo acelerado, um ritmo mais calmo, ou se é um ritmo mais monótono. Os aspectos observados no protocolo de avaliação corporal foram postura, cabeça, expressão facial e mãos. Também foram utilizados outras marcações em ambos os protocolos. Adequado, quando falamos da expressão facial, que é aquela expressão que se move de forma harmoniosa em relação à fala. Ausente, quando não há realmente aquela famosa face de máscara. O excessivo, como vimos no apresentador Marcos Mion, que estão sempre muito presentes. Aleatório, que é quando não há movimento sem, quando há um movimento sem significância nenhuma. Emblemático, que são gestos como símbolos, como sinal de ok. O ilustrador, que são gestos que sempre demonstram estar ilustrando a fala, desenhando com as mãos. O regulador, que são atos que regulam essa interação do ouvinte com o falante, e os gestos manipuladores, que são gestos de muletas emocionais, como manipulação do próprio corpo, como o ato de enrolar o cabelo enquanto fala. Após as nossas observações, conseguimos encontrar similaridades entre os apresentadores. No protocolo de avaliação fonoaudiológica, encontramos similaridades de entonação, articulação, coordenação pneumofonoarticulatória e tipo, tendo diferença apenas na ressonância, onde encontramos Luciano Huck hiponasal. O protocolo de avaliação corporal encontramos similaridades de postura e cabeça, tendo diferença nos gestos, que pelo Luciano Huck são gestos reguladores, e do Marcos Mion, gestos ilustradores. Os movimentos faciais de ambos também encontramos diferença, em que vemos movimentos faciais excessivos comparados ao de Luciano Huck por parte do Marcos Mion, e de movimentos faciais mais harmoniosos, mas por parte do apresentador Luciano Huck. Podemos concluir que a maioria dos aspectos da comunicação que foram utilizados de forma similar entre ambos os apresentadores, observando diferença apenas no quesito comunicação verbal, da ressonância do apresentador Luciano Huck, que por vezes é hiponasal, na comunicação do corpo, em que vemos a expressão facial excessiva do apresentador Marcos Mion, enquanto o Luciano Huck é adequada, e os aspectos dos gestos manuais, onde vemos Marcos Mion utilizando mais gestos ilustradores, enquanto o apresentador Luciano Huck apresenta mais gestos reguladores. Durante a pesquisa, evidenciou-se a escassez e a limitação de disponibilidade de informações sobre o tema quando o assunto se refere a apresentadores de televisão e fonoaudiologia. Há também uma carência de protocolos validados para analisar as características da comunicação verbal e não verbal e dos estudos de expressividade. A proposta da Leslie e da Thelma é muito interessante, mas ainda está em processo de finalização e validação. Há também uma dificuldade em relação à sistematização da terminologia empregada quando aos. Ai, meu Deus, o negócio saiu aqui para mim. Peraí, eu compartilhar de novo. O negócio saiu, meu Deus do céu. Socorro, um segundinho. Mas tá aparecendo para nós, tá, Lu? É, mas a minha tela aqui, eu acho que eu. Olha aí É, embaixo no zoom, olha embaixo no zoom na bolinha. é. É, você Vê deve se não tá conseguir Pronto, embaixo da barra de visualizar ferramenta. de pronto, novo. Isso, isso, pronto. isso. Agora foi. É que eu acho que eu chutei sem querer o fio que tá aqui embaixo. Ai, ai, ai. Também foi observado a dificuldade em relação à sistematização da terminologia empregada quanto aos aspectos da comunicação verbal e não verbal, o que compromete a organização sistemática dessas informações, que também foi observado por Borrego e Belau em 2018.
Minhas referências podem ser acessadas pelo QR Code a seguir. E agora só me resta agradecer a todo mundo que participou dessa jornada comigo, que sempre esteve ali comigo, principalmente a minha mãe. Eu não posso deixar de falar dela, que foi o meu maior impulso, né, para entrar na faculdade, continuar meus estudos e me dedicar a, a tudo o que eu faço. Eu, deixa eu até olhar pra cá que a criatura tá mandando um coraçãozinho pra mim. Também não posso deixar de agradecer aos meus amigos, principalmente essas meninas aqui, que são as minhas melhores amigas, estão comigo sempre, desde o iniciozinho mesmo. A gente entrou na faculdade juntas, claro, cada uma em uma diferente. E a gente tá quase terminando juntas também. Elas estão sempre me incentivando, sempre me ajudando a estudar quando quando eu preciso de ajuda com algum tema um pouquinho mais complicado. Também não posso de deixar de agradecer aos amigos que conheci na Veiga e o que eu ainda, os ainda que eu estou fazendo, né, pelo caminho que a Veiga me deu, né, como a Rafaela, que tá sempre ali. Ela é minha consciência, ela é minha consciência. A Rafaela é minha consciência de manhã, a Stephanie, que sempre ouvia as minhas reclamações da Supervia, estava comigo também reclamando da Supervia. A Rebeca, que também estava sempre ali comigo de manhã, que a gente sempre chegou muito cedo, né? Eram só nós três, a gente começou a conversar e foi aí que começou a nossa amizade. A Ana Laura e a Thalissa também, que foram o meu trio durante a faculdade inteira, a gente sempre estudando junto, sempre fazendo tudo junto e sempre ajudando uma a outra. Também não posso deixar de agradecer a todos os meus professores, porque eles que me fizeram estar aqui, junto com, claro, tive ajuda também dos meus amigos, e esforço próprio, mas vocês também me incentivaram bastante. Também não posso deixar de agradecer a minha grande escola, que foi o SUS. E lá eu aprendi a tudo, tudo que vocês possam imaginar de saúde e humanização do serviço. Não posso deixar de agradecer a Ana Patrícia. Eu não sei se ela está assistindo, que foi a diretora. Ela, melhor, ela é a diretora da CAP 5.1 e me acolheu assim que eu cheguei como acadêmica bolsista, que eu cheguei desesperado, que eu pensei que eu tinha perdido um papel, mas não perdi não, era só doideira da minha cabeça. A essa pessoa que tá aqui bem no fundinho, que, que todo ano fala que vai se aposentar, mas acaba que não aposenta, que ele não quer, que é o professor do professor doutor Marco Antônio, que me arrancou de onde eu pensava fazer a pesquisa, de onde eu pensava estar numa área, e me jogou no mundo da pesquisa, que eu não tive nem como questionar, eu só fui jogada ali e me incentivou a continuar nessa área e me disse que eu não sou tão doida assim, não sou tão doida, ainda não cheguei lá, que ele é um pouquinho mais. Também não posso deixar de agradecer as meninas que fizeram parte dos dois NASFs que eu tive a oportunidade de participar. O NASF da, da Clínica da Família de Padre Miguel, que é localizada no meio da Vintém. Foi o meu primeiro NASF. Elas me acolheram. A Bruna, que foi minha supervisora, me ensinou quase tudo que eu sei no quesito de linguagem na prática, né? E a Adriana, que me acolheu quando a Bruna teve que mudar de unidade e eu continuei meu estágio com ela por mais um ano na Clínica da Família Cristiane Virapinho, e é localizada em Bangu, perto do Rio da Prata. E ela que me ensinou a lidar com criança. Eu não tenho muita prática com criança, ela que me ensinou a lidar com criança. Aprendi lá o trabalho em equipe de uma outra forma que eu já conhecia o trabalho da equipe multiprofissional em Padre Miguel, mas acabei conhecendo de outra forma lá em Cristiani. E a Fabiana, que está bem aqui, que é a gerente da clínica de Cristiani. Não posso deixar de falar dela, porque ela sempre me perturbava no quesito: cadê teu crachá? Você não pode andar sem crachá. Que foi a pessoa que mais me incentivou também na área de pesquisa. A Rayane, que é a minha amiga de acadêmico bolsista também, que foi a que também me abraçou quando eu cheguei desesperada na CAP,
que agora está fazendo a sua residência em enfermagem lá em São Paulo. E a. Ai, nossa, tem muita gente para agradecer. Eu também tenho que agradecer até minha parceira de estágio, a Thelma, porque ela que estava ali dividindo comigo a bronca, dividindo comigo o estresse dos pais que queriam o resultado rápido do filho, que a gente tentando compreender o lado deles, eles também tentando entender o nosso. E aqui, como eu não tenho foto com o Reinaldo, mas eu deixei isso aqui que ele sabe muito bem, que foi o retorno que eu dei a ele, né, de uma aula muito específica, que foi a matéria dele sobre o SUS, né, que eu acabei usando toda a matéria dele, todas aquelas provas doidas que ele inventava de, vou usar questão de concurso para fazer o acadêmico bolsista. Passei nas 2 vezes que eu fiz. E ganhei no final o certificado, depois da realização da minha pesquisa, de honra ao mérito. Tenho muito a agradecer ao Reinaldo sobre isso. Minhas 2 fotos com a Polly. Polly, a gente precisa tirar mais fotos. A gente precisa de mais fotos juntas. Que foi a pessoa que mais me incentivou nessa pesquisa toda. Não me fez desistir, esteve sempre ali comigo. Eu surtando o tempo todo, mas me acalmando. Aqui temos uma foto bem pequenininha do João, que infelizmente eu não tenho uma outra foto com ele, que também não me chamou de doida quando eu falei da pesquisa pra ele. A da professora Tatiana, das duas professoras Tatianas, no caso. Uma que me chamou de doida, que é a Garcia, quando eu falei do tema, porque ela não tinha ideia de como eu ia fazer isso, e a que não me chamou de doida, que é a Tati Lima, que foi a pessoa que falou que, nossa, vai dar muito certo, vai, faz. Eu só tenho muito a agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte dessa jornada. Muito bom. Podemos passar então aos comentários da banca. Quem começa? Pode ser eu agora. Pode. Vamos lá. Como a gente não tem foto? Que absurdo. A gente não tirou foto no Congresso? Não, Tá a gente absurdo. só tem essa foto aqui do Congresso, ó. Você Tá, tá tá, aqui, eu tô lá. tá certo. Ó, eu tenho uma Põe um fotona stop lindona na com a Vivi, ó. sua. Comigo tem. Põe stop na sua apresentação, por favor. Oi? Stop na apresentação. Tá bom. Eu só. Pauzinho. Belezura. Bem, cara, teu trabalho tá muito legal. Acho que foi usado para Dedéu, né? Porque fazer a avaliação de vídeo tem alguns complicadores, né? Inclusive porque tudo que a gente, por mais que os programas tenham um quê de alguns momentos ao vivo, né, atualmente eles são todos gravados e gravação pode ser editada. A gente não vai ter 100% do que seria analisado, né? Achei isso bem legal. A Bela tinha me perguntado, acho que no início do semestre, né, Bela? Se eu conhecia algum protocolo e eu dei uma resposta, acho que não, tal. A gente tinha a Quirilos como uma referência, que trabalha com televisão há muito tempo. E foi legal vocês terem feito esse tipo de situação de uso, né? Eu acho que foi de verdade, muito, muito bacana, muito bacana. Que legal, que legal, que legal. Em relação a tudo que eu estou abrindo aqui para mim também, só para ver se eu fiz alguma anotação mais específica, mas da mesma forma que o trabalho anterior, eu percebi que você fez exatamente o que o dever de casa pede, que é ter início, meio e fim. E com metodologia. Então, parabéns, 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 parabéns. É um trabalho Obrigada. bacana que faz a gente pensar como a fonoaudiologia atua nos meios de comunicação, não só, né, porque você usou os apresentadores, né, mas a gente utiliza isso em clínica de forma mais geral. E que bacana você foi pensar nesse lugar para entender as ressonâncias, as formas de comunicação verbal e não verbal. Isso é fonoaudiologia na veia.
Então, na verdade, eu não tenho nenhum senão, eu tô aqui procurando, mas eu não vi mesmo. Que pudesse desabonar a parte metodológica ou de organização. A princípio eu não vi. Talvez Viviane tenha alguma coisa mais de olho de lince do que eu sou míope, né? Então às vezes dá sorte nisso, que às vezes foge alguma coisa, mas eu não vi mesmo não. O trabalho tá super bonito, de verdade, de verdade. Parabéns para as duas, parabéns para as duas, ficou muito legal, tá bom? É basicamente isso. Beijo. Beijo, obrigada. Vivi, Olhos seus de lince. comentários. Então, os olhos de lince viram que você, no protocolo, você marcou para o Luciano Huck hipernasal, mas no texto você colocou hiponasal, que é exatamente o contrário. E aí eu Sou de todos fiquei, os olhos de lince aqui. porque aí eu bati o olho no resultado, que eu fui ver o que que era mais, o que que você tinha achado de mais relevante a respeito dos apresentadores, então eu acho que tem que arrumar, né, Uhum. nessa questão, assim, a análise. É, eu vi que você achou, assim, poucos artigos sobre expressividade. Eu fiquei pensando, Uhum. realmente, só isso? Porque a gente só teve ali, né, disposto, agora eu tô na dúvida se foi quatro ou cinco, mas é muito pouco com tantos profissionais, né, do meio, com Mara Belal, que publica pra caramba, com Leonardo, que publica muito, com a própria Quirilos, né? Então, assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de trabalhos, assim, para justificar, porque eu lembro, não é a minha área, não é minha praia, mas eu lembro de eu estudar tanto isso na minha época de faculdade, de oratória, essas coisas assim. Então, eu fiquei, assim, impressionada com a pobreza de artigos. É isso mesmo? Sim, depois da varredura que eu fiz dos artigos, só consegui encontrar aqueles quatro com as definições que foram utilizadas e com aqueles limites. Claro, a Marabelal tem diversos artigos publicados, mas muitos não chegam na especificidade que foi utilizada para a realização dessa pesquisa, né? E também, Que desculpa, eu acho que, envolve, desculpa, Lu, mas foi só em português, né? foram em duas línguas, inglês e português. Tá bem. Português só apareceu um único da Marabelal, que foi sobre esse estudo de como é feita a análise de expressividade no Brasil. Só apareceu realmente esse. Eu procurei em todas as plataformas que vocês podem imaginar, fui até a última página conferindo artigos. E ela travou. Travou. Travou É, legal. é isso mesmo, Vivi. Na verdade, tem pouco na cidade, tem pouco. Na Não, e invoice vamos vai ter um considerar também caminhão. que Você vai ter um caminhão, mas na especificidade é, é você tem não pouco. pago, né? É não pago. Então também não valia resumo, é não pago. Então isso limita mesmo. Provavelmente tem, mas Porque isso pode comprometer a publicação. E eu achei um trabalho de uma sim, sim, originalidade sim. muito Para grande. publicar, a gente vai ter que fazer uma. Vai ter, Publicar vai ter precisa que. abrir os artigos, entendeu? Sim, Né? precisa ter acesso a artigos internacionais e pagos. Ou uma revistas científicas mais. É, Journal vai of ter. Voice, Ela caiu de uma. vez. Vamos ver se eu esperar. é, outras revistas, porque assim, realmente não pago limita muito. Mas como a gente está falando de um TCC, ok, sim, tá claro que a gente vai ter que. Mas é porque eu achei que o trabalho é de uma originalidade muito grande. Eu achei que vale a pena até a publicação para sugerir isso. Acho que vocês deveriam mandar para o Congresso agora o trabalho Sim, também. sim, eu acho que isso, se ela. Só que É, o que pode comprometer a publicação é a bibliografia. sem Tá, realmente dúvida. Ela está conectando aqui de novo, tá? Sem dúvida, tá, você não. tem razão, isso aí tá. Eu falei com ela sobre isso. A gente tem que ter acesso a outras bibliografias e bibliografia É, internacional, paga, enfim. Tem que tentar ver via alguém que tenha, não sei. não, então alguém que tem acesso a CAPES, depois eu É, posso. Algum.
forma de abrir alguns artigos aqui e tal, mas É. tem, Quando a teria que gente conseguir. assinava o Journal of Voice, né, Reinaldo? Era bom. A gente fazia uma assinatura coletiva porque, assim, é muito caro. Não, Nem sei e eu agora. tá Deve estar caríssimo. papo de R$ 2.000 agora por ano, no mínimo. Acho que é mais, até. Tá Tá muito mais. caro. Já teve mais acessível. Uhum. E o Journal of Voice é top se a gente tiver o acesso, né, assim, a essa plataforma, já dá para, já vem, já muda tudo. Já muda tudo. Uhum. Enquanto ela tá voltando, vou rapidinho ao banheiro fazer um xixi e já volto, Vai, tá? vai. Falta pouco também agora. A internet dela deve estar oscilante. Vou só meu nariz, tô meio alérgico. Luísa voltou. Também. E voltei, consegui. Caí, mas voltei. Que bom, Lu. Ai. Então, mas eu tava falando antes de você cair, é, que eu achei o seu trabalho muito original, que ele tem uma chance de ser publicado, assim, boa, mas não se ficar com aquela bibliografia reduzida, entendeu? Se Uhum. ficar com aquela bibliografia, a originalidade para um TCC é uma coisa, entendeu? Mas assim, para publicação, isso compromete de verdade. Provavelmente não vai conseguir. E eu achei muito original o trabalho e que pode sugerir até para outros estudantes fazerem coisas semelhantes, desde analisar novela e tal, para trazer evidência da importância do fonoaudiólogo nessa área. Então, eu achei muito, muito original mesmo. Mas para você conseguir tanto mandar para o Congresso ou publicar, precisa de artigos mais, de mais artigos. Entendeu? Depois eu falo com você em box, te ensino algumas formas da gente abrir alguns artigos, da gente ver isso. Legal. Tá, é isso. E a última dica que aí eu vou falar aqui, você tem que falar como fonoaudióloga. Você está falando de expressividade. Ó, a Viviane aqui, usando a expressividade. Não pode falar tão contida quando você falou, entendeu, Lu? Eu Tava acho nervosinha, tava Eu nervosinha. acho que você tem que. Eu sei que a gente tá falando que fica nervosa, é no TCC, coisa e tal, mas assim, trabalhou tanto a expressividade das outras pessoas, é importantíssimo que você solte a sua também, entendeu? Que você coloque a sua expressividade, coloque um pouco mais a sua voz. Claro que nós descontamos o microfone, o isso, aquilo que acontece, os problemas tecnológicos no mundo que a gente está hoje em dia. Mas eu acho que principalmente isso aqui, ó, precisa dar uma, né, tirar dessa contida e soltar. Ainda mais que você vai falar de expressividade, às vezes vem outros eventos, você pode apresentar o seu trabalho, porque ele é é original, é interessante que continue se multiplicando ele, mas é importante que quando você pegar no microfone, você faça igual os caras que você avaliou. Postura, abre a articulação e manda ver, certo? Treina isso bastante no espelho. Treina bastante isso no espelho. Tá certo? Agora Bem, pessoal, a a gente gente vai vai conversar, pro mas assim, só WhatsApp. um comentário final, assim, a gente teve muito cuidado, né, por se tratar de uma, de uma análise por meio da observação de vídeos, né?
A gente ficou um pouco preocupado com isso, mas a gente teve muito cuidado até com a escrita, né? Para não parecer que era uma pesquisa com seres humanos, que não passou pela plataforma, não se tratava disso, né? Apenas, por isso que a gente usou a palavra observação, análise pela observação, o tempo todo, por conta desse cuidado, né, Lu? É isso aí. Uhum. Tá? Podemos, então, ir para o nosso debate? Podemos. Beleza, Cris. Até daqui a pouquinho. Daqui a pouco.
Vamos voltar? Reinaldo tá voltando, Ah, tá? tá, Reinaldo tá voltando, tá certo. Não é? Enquanto ele volta, vou compartilhar aqui uma atinha. Atinha. Para a gente acompanhar. Reinaldo voltou? Eu não tô vendo mais, peraí. Ele deve anunciar quando voltar, deixa ele voltar. Ele falou que ia reiniciar o computador. É, Oh, Jesus. tudo certo, tamo bem na fita. Vem, Pipoca, vem participar da ata da Bíblia. Vem. A Lilo, que é fonoaudióloga, disse que quer participar da leitura da ata. Ah, uma presença ilustre na leitura da ata da minha defesa. Lila Ai, que falou que quer fofinho. participar. Presença ilustre. Fonoaudióloga. Audioga. O Bob tá de castigo, não vem, não. Não? Tá de castigo. Fez o lugar errado, ele tá de castigo. Ele mesmo se coloca no castigo. Ele vai pro. Vocês estão vendo aí? Ele fica escondido lá, quieto na cama dele, você pode saber que ele aprontou. É só ir procurar. Pronto, consegui Pronto, bora. completar aqui. Chegou. Beleza. Vocês estão vendo? Eu tive que recompartilhar também, que deu um negocinho aqui. Estão vendo, então, né? Sim. Uhum. Vamos lá. Aos 30 dias do mês de junho de 2025, realizou-se sessão pública. Deixa eu tirar daqui, peraí. Virtual de apresentação do trabalho de conclusão de curso de graduação em fonoaudiologia, intitulado Comparação das características comunicativas de dois apresentadores de programa de plateia da TV brasileira, a partir da observação de vídeos disponíveis na plataforma Globoplay, referente à disciplina Orientação e Defesa de TCC em Fonoaudiologia, apresentada pela aluna Luísa Vicente Rodrigues, matrícula 12101-3059. Os trabalhos foram iniciados às 10h35, conduzidos pela professora orientadora eu mesma, Isabela de Almeida Poli, presidente da banca, constituída pelos demais membros, Reinaldo Gomes Lopes e Viviane dos Santos Marques. A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou à arguição da aluna. Encerrados os trabalhos às 11h14, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram parecer final sobre a apresentação da aluna, tendo sido atribuídas as seguintes notas, obedecendo aos critérios do formulário em anexo. Nota 1, 10. Nota 2, 9,5. Obtendo como média de apresentação e defesa a nota 9,8, sendo aprovada direto. Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Isabela de Almeida Poli, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros da banca. Parabéns, Lu! Obrigada. Parabéns, Lu! Muito bem! Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. Mãe, para de pular, meu Deus do céu. O vizinho acordou. Deixa a mamãe Deixa a pular, mãe pular, eu, chama hein? a Tá mamãe aí, doido. chama a mamãe aí, chama a Deixa mamãe. ela pular, que a mãe merece. Mãe, vem pular. Traz a Para mãe de aí pra pular. gente ver. Traz Minha mãe. mamãe! Olá, Ai, mamãe! que linda. Parabéns, mamãe! Parabéns pela Parabéns! filha! Ela é Parabéns pela maravilhosa. super filha, pela filhota, é isso aí. Parabéns, vamos tirar Ai, uma foto. A mãe É entra aí na recompensa, foto, Entra, é entra vai. na foto. recompensa pelo sua aposta inteira nessa Todo o seu menina. investimento. Um, dois, três. Vou todo. tirar foto, hein, gente? Um, dois, três e. X.
Peraí que eu Nossa, vou cabelo todo colocar lá. desgrenhado, peraí. Muito Ah, louca. mais uma foto. Vai, um, dois, três e pronto. Tudo bem, Karime pessoal. até apareceu na câmera, impressionante É, isso. Muita luta, muita luta. A Karime sempre aparece na câmera, né, Karime? Com a Mais filha. ou menos. Falou, gente. aí, Karime, ó. Aí. Parabéns, parabéns, Vinhau. Parabéns, Lu. Parabéns, gente. Muito Parabéns obrigada pela pra presença de você. todos. Depois, se quiser, me chama que eu te ensino algumas coisas para você baixar mais É, eu vou artigos. querer, tá? Mas não deixa de mandar para o Congresso e para publicar, porque é É, no bem. Congresso. Só Estaremos aumentar, lá no Congresso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ai, só eu aumentar um não, pouquinho isso que vai, tá bom? eu não Né? sei nem se eu vou falando, mas agora eu vou ter que ir. É muito bom, mocinha. Ah, vai ter que ir, isso aí. Um beijo, Tá, então. gente, beijão. Obrigada Amigos, pela fiquem presença com de Deus. todos. Beijo, beijo, beijo. Depois Obrigada, eu gente. passo o link com a gravação para vocês fazerem download, tá? Bom, beijo. Beijo. Tá Beijo, bom. gente. Bom Tchau. dia. Bom dia, Beijo. gente. Tchau, tchau.